Bom, pessoal, Canal Brasil Notícias, eu sou Fagundes e lembrando, hoje segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Então, vem comigo aqui porque essa matéria é preocupante. Eu venho falando durante as lives, de vez em quando eu faço assim um paralelo rapidinho, né, sobre como funciona, né, a investida da China nos países que ela costuma, né, se aliar economicamente. Olha só o título da matéria, gente, para vocês. Montadoras avisam Lula que vão demitir se vier pacote pró-China. O que significa isso, gente? Lula, ao invés de investir no nosso país, ele está investindo na China. Ele está abrindo espaço para a China. Um dos maiores problemas hoje dos países que estão sofrendo tarifaço de Trump, um dos maiores problemas não, na verdade, uma das coisas em comum entre eles é essa aproximação deles com a China, com a economia chinesa. Esse é um dos problemas que está levando Trump a tarifar os países. Muita gente não está prestando atenção nisso. Vejam só o que eu vou dizer. Mesmo a carta do Trump falando sobre Bolsonaro, mesmo a postagem do Trump lá, né, também lá no Truth Social, falando sobre Bolsonaro e colocando Bolsonaro no pacote, eu não consigo ver, gente, Trump taxando o Brasil 50% só por conta de Bolsonaro. Eu tenho uma leve impressão que Bolsonaro tá dentro desse pacote aqui por conveniência. Não que Trump não apoie Bolsonaro nesse sentido, não, gente. Mas a minha impressão é que Donald Trump está aproveitando essa questão contra Bolsonaro para desviar o foco do real sentido. E qual é o real sentido aqui, gente? A aproximação dos países com a China. Pega todos os países: Índia, Indonésia, Japão, Filipinas, Coreia do Sul, África do Sul, enfim. Faz a lista de países. Vocês vão ver que esses países se aproximaram nos últimos tempos da economia chinesa. Só que a economia chinesa, os chineses, eles têm um método de trabalhar. O método deles é ganhar a economia dos países, porém, para eles fazerem isso, eles precisam ocupar o espaço do produto interno, da produção interna, perdão. Como é que funciona isso? Uma empresa, a China fecha acordo com um país, porém, nesse acordo, a China é quem investe o dinheiro dela, ela manda as empresas dela e manda os trabalhadores dela. Ou seja, em outras palavras, se ela vai produzir alguma coisa no Brasil, ela não vai usar a mão de obra brasileira, ela vai usar a mão de obra chinesa. Se ela vai produzir no Brasil, ela não vai usar as empresas brasileiras para produzir esse produto para ela. Não, ela vai mandar a empresa dela, para produzir isso aqui. Vocês estão compreendendo? E na hora, gente, da negociação, não é o real que será a moeda da negociação. É a moeda chinesa. Faz parte do acordo. A Argentina estava indo nesse caminho. Mudaram. Olha crescendo agora. Significa o quê? Trabalhadores chineses no Brasil ocupando a vaga de trabalhadores brasileiros. Empresas chinesas no Brasil, vamos trazer para esse lado, empresas chinesas no Brasil ocupando espaço das empresas chinesas. Né? E a moeda chinesa ocupando o espaço da moeda brasileira. Título da matéria. Olha isso aqui montadoras avisam Lula que vão demitir se vier pacote pró-China. O que eles estão dizendo? Cara, você está investindo na China e não investe em nós. E aí Lula joga em contrapartida o Brasil contra os Estados Unidos, mas está abrindo e escancarando as portas para um país que ele não anda em parceria, ele domina economicamente os países que são parceiros. Os Estados Unidos são malvados, Fagundes. Pois é, mas você vê, por exemplo, os Estados Unidos mandando americanos em massa para o Brasil? Não.
Quando os Estados Unidos ele abre uma empresa no Brasil, ela usa mão de obra brasileira. Ela usa mão de obra brasileira. Ou seja, ela fortalece o comércio daquele país. Ela alimenta a economia daquele país. Por quê? Porque é vantajoso para ele em contrapartida. É vantajoso em contrapartida. Tanto é vantajoso para o país quanto para eles que estão investindo na mão de obra, no produto que está sendo gerado no Brasil. Mas muita gente não consegue perceber isso. Só que nós estamos começando a ver o reflexo disso aí. Os Estados Unidos investiu no Brasil nos últimos 10 anos mais de 226%, gente. Aumentou, na verdade, o investimento nos últimos 10 anos no Brasil em 226%. Mas você nunca viu empresas brasileiras, nós vamos fechar porque os Estados Unidos estão invadindo o nosso país, está ocupando o nosso mercado. Não, você nunca viu. Pelo contrário, você vê empresas fechando o acordo com os Estados Unidos. Tanto é que o problema do tarifaço agora está preocupando milhares de produtores, principalmente na questão agrícola. Por quê? Porque eles vendem para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos gera renda para eles, gera fonte de renda que gera lucro para eles, que gera emprego para o brasileiro, que gera renda para a mesa do brasileiro. Vocês estão vendo a diferença? Vocês nunca viram produtores mandando cartinhas, nós vamos demitir se vocês trouxerem empresas dos Estados Unidos para cá. Mas isso está acontecendo com o pacote chinês que Lula, anunciou para fortalecer aí os dois países. Não, só está fortalecendo um, e não é o Brasil. Eu começo a pensar, gente, será que Lula não está comprando essa guerra proposital com Trump para levar o Brasil ao buraco? Para abrir o nosso mercado de graça para a China? Vocês sabem, a China faz parte do BRICS, faz parte do sistema globalista que quer ser implantada, que Lula tanto ama, quer fazer um bloco de esquerda, a China está dentro dele. Tirando os Estados Unidos, é a segunda maior economia do mundo. Então eu fico me perguntando, será que Lula não está provocando essa crise com os Estados Unidos para gerar um conflito um conflito econômico dentro do nosso país, para justificar uma aliança econômica com a China? Amanhã Lula vai dizer, não, gente, companheiros e companheiras, é o seguinte, olha, a coisa deu coisada com os Estados Unidos, mas a China, nosso parceiro comercial, tá vindo aqui e vai suprir o Brasil agora para trabalhar nós, para ajudar nós aqui agora, para nós vamos vender para a China. O que nós vendia para os Unidos, nós vamos vender para a China agora. O que vocês acham? A China falou que vai comprar peça de banana para nós, mas pelo menos não vai perder o produto. O que vocês acham? Eu não duvido nada, gente, se amanhã a China não aparecer com uma proposta mirabolante para socorrer o Brasil no meio dessa crise. Faz sentido. Matéria, Fagundes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, é o nosso e-mail, é uma forma de você patrocinar e ajudar o nosso canal. Também na descrição você encontra o link de convite lá para o grupo do WhatsApp. Entra no grupo por lá para você não perder nenhuma das nossas matérias. E você já sabe, né? Por lá você está sempre ligadinho. Os presidentes das 4 principais montadoras que atuam no Brasil escreveram uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em 15 de junho de 2025, falando sobre o forte impacto que uma medida pronta para ser adotada causará no setor. A mando do Palácio do Planalto e sob coordenação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, PT, a administração petista pretende baixar uma norma para incentivar a produção de carros cujas peças e componentes são 100% produzidos no exterior. Presta atenção no que eu vou ler aqui de novo. Presta atenção. Vocês estão pensando que o governo Lula está querendo investir dentro do país, quer fortalecer a nossa economia? Gente, não. Não. Presta atenção nisso aqui. Vou ler de novo. A administração petista pretende baixar uma norma para incentivar a produção de carros cujas peças e componentes são 100%
produzidas aonde? No exterior. Ao invés dele estimular essa produção no nosso... Nós temos montadoras, gente, no Brasil. Ao invés dele estimular as peças 100% produzidas no Brasil para gerar economia, melhorar a nossa posição no mercado externo, porque, né? Não. Ele está dizendo, não, gente, ó, vocês aqui dentro que se lasquem, eu vou investir nos caras que estão vindo lá de fora para cá. As empresas mais beneficiadas devem ser as montadoras chinesas. Bingo! Lembram da Baidi? Continua, Fagone. As empresas mais beneficiadas devem ser as montadoras chinesas. Por esse sistema conhecido como SKD, SM Nakdal, a empresa quase nunca contrata fornecedores no Brasil. E a geração de empregos é muito pequena. Vocês entenderam agora? Lula quer investir numa empresa que emprega lá fora, que produz lá fora e só manda para nós consumirmos. Enquanto as nossas empresas aqui deixam de produzir, de gerar emprego, mas toma impostos, toma IOF, toma taxa. O cara vai abrir espaço para a empresa lá fora, que produz lá fora, que emprega lá fora, que faz tudo lá fora, mas aqui dentro ele vai manter as taxas, os juros. Aí você acha que vai acontecer o que com as empresas brasileiras, filho? Tá vindo produto barato a preço de banana lá de fora. Incentivo é você trazer isenções, diminuir impostos ou até zerar impostos. Aí esse produto vai entrar no nosso Brasil por um preço muito menor do que o produzido no país. O que vai acontecer com o nosso produto? Vai ficar na prateleira. Aí não vende, não gera lucro para a empresa não tem lucro, não tem como pagar as contas, não tem como repor, vai começar a demitir, diminui a produção, vai começar a demitir até que fecha, e aí o produto de fora toma conta do mercado brasileiro interno e nós não temos mais geração de emprego, nem pequenos, nem médios, nem grandes, nem empresários. Bom, pelo menos vai acabar a briga do rico contra o pobre, porque todo mundo vai ficar pobre no Brasil. Aí fica todo mundo amigo, né? Enfim. Ah, lembrando, gente, essa matéria é do Poder 360, viu? Bom, deixa eu ver aqui, gente. Onde foi que eu parei aqui? Deixa eu ver. Serão as empresas chinesas. Enfim. Deixa eu descer aqui para ver se tem mais alguma coisa aqui. Assinaram a carta Ciro Possebon da Volkswagen, gente. A Volkswagen, ela tá no Brasil desde o quê? Desde dos anos 50, eu acho, né? O Fusca, acho que foi o primeiro carro da Volks aqui no Brasil, né? Fabricado aqui no Brasil. O Fusquinha, né? Pá! Fusquinha. Ô, carrinho bandanado. Aquele bicho subia até parede. Agora você pode prestar atenção numa coisa. O cara podia ser um gigante. Entrou dentro do Fusca, o cara ficava aparecendo assim, sumia. Só via a cabeça dele lá de fora. Pensa num carro que era bom pra gente que, né, um pouquinho mais fácil a pau, que ia, né, parecer mais magro. O cara entra dentro do Fusca. Pronto, você ficava maguinho. Enfim, né? A Volkswagen, uma empresa, gente, uma multinacional no nosso país, mas vai gerar desemprego agora. Evandro Mágico, presidente da Toyota, né? Os caras que tem o Corolla, Hilux. Emanuele Capelano, da Stellantis. Eu lembro dela da corrida, carro de corrida. Santiago Chamorro, da GM, General Motors. E agora, gente? Carro da GM, Chevrolet. Você tá entendendo, gente? Ó, tudo empresa que atua no nosso país, consolidada e consagrada com marcas aqui que produzem carros brasileiros. As montadoras brasileiras haviam anunciado recentemente cerca de 180 bilhões de reais de investimentos no Brasil. Eles iam investir 180 bilhões de reais no país.
em 5 anos, dos quais 130 bilhões de reais para o desenvolvimento e produção de veículos e outros 50 bilhões de reais para um parque de autopeças. Essa cifra será cortada em pelo menos 60 bilhões de reais. O que eu acabei de falar para vocês, gente? Investir em empresas lá fora, abrir o mercado externo para vender mais barato aqui dentro e empurrar juros no nosso mercado interno, o que acontece? Faz os caras cortarem. As empresas estimam ainda que deixarão de contratar 10 mil trabalhadores e que 5 mil empregados atuais poderão ser demitidos. Vocês entenderam? A carta ressalta que o impacto não se restringiria apenas às montadoras. Para cada trabalhador demitido nessas empresas, outros 10 empregos podem ser perdidos na rede de fornecedores, ampliando o efeito negativo sobre toda a cadeia produtiva ou automotiva. Ou seja, o impacto nesse caso tende a ser multiplicado por 10 na cadeia de sistemistas, com um corte total de 50 mil postos de trabalho. Então, uma decisão do governo Lula para incentivar a importação de produtos 100% fabricados lá fora pode gerar uma crise dentro do nosso país. Essa prática deletéria pode disseminar-se em toda a indústria, afetando diretamente a demanda de autopeças e de motores. Tá osso o negócio, hein, filho? E de mão de obra, destrecho do documento. Os executivos defendem que a política industrial brasileira privilegia a produção local. Os executivos defendem que a política industrial brasileira privilegia a produção local, vetando privilégios para a importação de veículos desmontados ou produzidos no exterior com subsídios. Tome taxa no Brasil e tome incentivo, tome subsídio lá para fora. Lula não responde à carta conjunta da Volkswagen, Toyota, General Motors e Stellantis. A correspondência também foi enviada para Rui Costa e para Geraldo Alckmin, PSB, que é vice-presidente da República e também ministro da Indústria e Comércio. Rui Costa é político que fez carreira na Bahia, onde foi governador por 2 mandatos. É na Bahia que está o grande investimento da chinesa BYD. Lembram da empresa chinesa BYD? Ela está ocupando aqui no Brasil, gente, espaço de uma empresa brasileira. É uma empresa chinesa ocupando espaço de uma empresa brasileira. Agora, é Bolsonaro que entregava o Brasil para os Estados Unidos. Não era Bolsonaro que estava entregando o Brasil para os Estados Unidos? Não era para os Estados Unidos que o Brasil estava ficando de joelhos? Mas quem hoje está entregando o Brasil para alguém é Lula. E são para os chineses, colocando tarifas pesadas, juros pesados, impostos pesados na produção brasileira e dando estímulo e incentivo para empresas chinesas. Está aqui, ó. O Rui Costa é da onde, gente? Da Bahia. A BYD investiu pesado aonde? Na Bahia. O Rui Costa é político que fez carreira na Bahia, onde foi governador por 2 mandatos. É na Bahia que está o grande investimento da chinesa BYD, que vai se beneficiar da medida que está para ser editada pelo governo Lula e incentivar a produção de carros no sistema SKD. Quer dizer, quando é, gente, que esse governo vai beneficiar alguma coisa dentro desse país? Quando é que esse governo vai fazer uma medida que vai beneficiar o nosso país, os nossos produtores, as nossas marcas, as nossas montadoras, as nossas indústrias, os nossos fabricantes? Quando isso vai acontecer? Nunca. A ideia é destruir o Brasil por dentro. E eles estão fazendo isso. Aí vamos culpar a tarifação do Trump. O GC Comics, Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, colegiado formado por integrantes de 11 ministérios do governo Lula, realizará uma reunião extraordinária na quarta-feira, 30 de julho de 2025, para deliberar sobre medidas que podem beneficiar a indústria chinesa de automóveis, gente.
Esse é o governo que diz que o Brasil é dos brasileiros. É dos brasileiros mesmo, filho. O Brasil é nosso, mas vamos investir o dinheiro nosso nas empresas lá fora, enquanto os daqui de dentro estão sendo sufocados. Enfim, as informações foram publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo no domingo 27 de julho. Segundo a publicação, os pleitos que serão analisados são da montadora chinesa BYD. Em fevereiro, a empresa pediu ao governo uma redução de imposto de importação de kits SKV e SKD Complete Connect, tá nome difícil, DAO, de 5% no caso dos carros elétricos e 10% no caso dos híbridos. As taxas atuais são respectivamente de 18% e 20%. Você vê que da hora? Lula vai... a empresa pediu, gente. Lula vai escutar. Mas foi empresa brasileira? Não. Nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025, a ABPeças, Associação Brasileira da Indústria de Autopeças, e o Sindpeças, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, também enviaram uma carta ao governo Lula para manifestar repúdio à possível redução das alíquotas de importação sobre veículos SKD e SKD. As entidades afirmam que a medida criaria uma concorrência inusitada com os veículos produzidos no Brasil e configuraria uma renúncia fiscal injustificada, além de provocar efeitos em cadeia. Presta atenção. Agora eu me lembrei de uma coisa, gente. Lula não tá falando nas campanhas jogando os pobres contra ricos, falando dos privilégios. Vocês estão lembrados disso, gente? Lula não estava falando dos privilégios dos ricos, que eles tinham isenção disso. Lula tá dando isenção para as empresas chinesas, gente. Tem coisa pior do que você tirar do seu povo benefício para dar lá para fora e sobrecarregar o seu povo. Ainda tem esquerdista que compra a narrativa de que os ricos são malvados no Brasil e o coitado do pobre é o explorado. Gente, nós estamos sendo explorados por esse governo que está jogando empregador brasileiro contra trabalhador brasileiro e vice-versa, enquanto ele está abrindo as portas para o comércio externo. Qual é o pacote? Ele vai beneficiar o que aqui, gente? Produtos, peças produzidas 100% lá fora, sem nenhuma mão de obra brasileira, sem nenhum investimento brasileiro, sem nenhuma empresa, sem nenhuma nada, sem nenhuma produção. Nós não vamos simplesmente ganhar um centavo disso daqui. Pelo contrário, nós vamos ter no mercado um monte de produtos baratos concorrendo com os nossos produtos que estão por aqui de impostos, juros e taxas e meio mundo de coisa e não conseguem baratear. Resumindo, quebrar o Brasil é o lema. A combinação nefasta desses fatores irá inquestionavelmente provocar queda de produção e perda de empregos para a indústria brasileira de autopeças, além de inevitável revisão dos investimentos. Ou seja, o que é revisão? Os caras iam investir muito? Vamos ver se vale a pena investir alguma coisa ou se é melhor investir nada. De empregos para a indústria brasileira e de autopeças, além de inevitável revisão de investimentos anunciados por montadoras e por nosso setor de estrecho da carta. Tá aí a matéria, gente. Tá aí. Você ainda acredita, cara? Como é que alguém ainda consegue acreditar na narrativa desse governo? O Brasil é dos brasileiros. Deixem o Brasil em paz. Gente, a nossa soberania, ela está sendo sim atacada. Mas não é pelos Estados Unidos, não. Não é pelos Estados Unidos. A China está chegando. Pode observar, todas as ações que Lula está fazendo beneficia o mercado chinês, não beneficia o nosso mercado. Lula quer colocar imposto aqui no Brasil sobre até o lucro das empresas. Eles querem taxar até o lucro das empresas. Eles querem taxar tudo aqui no Brasil. Tudo. Mas dar benefício para empresas chinesas. Finalizando aqui, gente, o nosso vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Lembrando que a gente está aqui, ó, para você ainda que não
Deixa eu só ver aqui rapidinho, gente, ó. Para você que tá lá no nosso grupo, né? Já recebeu aqui deixa eu só ver aqui, gente, tá certinho? Aqui. Presta atenção. Para quem tá lá no nosso grupo do WhatsApp, já recebeu essa matéria aqui, ó. Chanceler brasileiro chega aos Estados Unidos, mas nada de reunião com o governo Trump. Depois pega essa matéria aí, gente. Para você que não está no nosso grupo do WhatsApp, ó. Chanceler brasileiro chega aos Estados Unidos, mas nada de reunião com o governo Trump, tá? E para você que tá lá no grupo, obviamente, já deve ter recebido aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos aqui para os comentários, finalizar aqui, deixa eu ver. Finalizar aqui. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Rosas Petúnia, minha querida, uma boa tarde. Like dado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querida. Parabéns por acompanhar o nosso canal também. Moraes mandou retirar da Praça dos Três Poderes até deputados que nem estavam em Brasília. Olha, a situação tá osso, né? Bom, deixa eu marcar aqui, como sempre, né? A gente responde aqui. Vou colocar aqui, obrigado pelo like, né? Vamos agradecer o carinho. Cadê aqui? Obrigado pelo like. Pronto, obrigado, querida. Tá aqui. Comentário respondido da amiga Rosa. Top, gente. Deixa eu ver outra aqui. Jociné também comentou, deixa eu ver que a Joia disse aqui. Então ninguém deve votar nele. Risos, comentou ela no vídeo. Com patrimônio milionário, Lula critica pobre que vota em rico. Pois é, né? Vocês veem como o Lula tá, né? Lula foi criticar o pobre que vota no rico. O problema é que Lula tem... Em 2022, o patrimônio dele estava avaliado em 7.400.000, né? Milionário. E aí ele diz agora, ó, pobre não pode votar em rico, mas ele é presidente e pede o voto dos pobres. Cara, é incrível como a esquerda não consegue... enfim. Bom, gente, finalizando, agradecendo o carinho de vocês. Fui!